Olá, pessoal. Esta é a revisão da lista 7 e nós vamos fazer agora a questão número 2. Nessa questão, nós temos um plano definido por uma equação cartesiana e o nosso objetivo final é encontrar um sistema de equações paramétricas para o mesmo plano. Então, nós dividimos a questão aqui em vários itens, onde nós vamos em cada parte encontrando os elementos necessários para que no final a gente tenha o sistema de equações paramétricas. Note o seguinte, podemos observar aqui, ó, nesse primeiro gráfico, nesse primeiro esboço, o paralelogramo que representa o nosso plano e um vetor normal ao plano. Essa configuração aqui foi a que a gente utilizou para encontrar a equação cartesiana do plano, onde a gente tem um ponto qualquer, um ponto A, e aí a gente define um vetor AP e esse N, ele é ortogonal a esse vetor AP. Já nesse segundo esboço, nós temos os vetores U e V, que são vetores paralelos ao plano. E nós vamos ter também um ponto P, um ponto A, e nós vamos definir o vetor AP, e nós vamos dizer que o vetor AP é combinação linear dos vetores U e V, certo? Então, são situações diferentes. Enquanto na equação cartesiana, que é essa primeira abordagem cartesiana, a gente usa um vetor normal, aqui nessa segunda abordagem, onde nós temos as equações paramétricas, nós usamos uma abordagem com dois vetores paralelos. Então, olha só, os planos são iguais, é o mesmo plano, só que nós vamos definir equações diferentes. Na primeira abordagem, o formato geral da equação é ax mais by mais cz igual a d, onde o vetor n tem coordenadas ABC, e esse ponto D, ele é obtido, vamos colocar o seguinte, o vetor n é ortogonal a π, o ponto A tem coordenadas x1, y1, z1, e assim o ponto D é a soma das multiplicações das coordenadas correspondentes do ponto e do vetor. Então, assim, a gente vai definir as equações cartesianas. Já as equações paramétricas, então aqui é a definição do ponto π. As equações paramétricas, elas definem um ponto π através de um sistema, onde x é igual a x0. Vamos usar x1, que vai ser o mesmo ponto A. x1 mais A1T1 mais A2T2. Y é igual a y1 mais b1T1 mais b2T2. E z é igual a z1 mais c1T1 mais c2T2. Aqui nessa situação, o ponto A tem coordenadas x1, y1, z1. O vetor U tem coordenadas A1, B1, C1. E o vetor V tem coordenadas A2, B2, C2. É possível passar de uma para outra tranquilamente. A gente pode passar de uma equação para outra, apenas adequando os vetores. Então, olha só, na primeira situação, que você tem uma equação cartesiana, para você passar para a equação paramétrica, para as equações paramétricas, você vai precisar de dois vetores paralelos. Para isso, basta que você defina pelo menos três pontos. Se você tiver 3 pontos aqui no plano, ó, ponto A, B e C, com eles você já consegue definir dois vetores do plano. Então, isso você vai fazer, ó, a partir de pontos do plano. Agora, se você está nas equações paramétricas e passar para as equações cartesianas,
você já tem vetores. Você tem vetor U e vetor V, e você vai precisar de encontrar o vetor N. Esse vetor N, ele é definido, ele pode ser obtido com o produto vetorial entre U e V. U vetorial V. Então, é muito simples, ó, passar das equações cartesianas para as paramétricas e das paramétricas para a cartesiana. No exercício 2, nós estamos na equação cartesiana e vamos encontrar as equações paramétricas. Os itens A, B e C, eles vão ser, nós vamos deduzir, vamos definir em cada item desse pontos do plano que eles vão ser dados com coordenadas específicas. Nós estipulamos ali como que nós queremos as coordenadas. Esses pontos que nós vamos usar aqui, ó, o ABC, a gente chamou de ABC, mas podia ser A1, A2, A3, como está ali na figura, como está no enunciado da questão, A1, B1, não, A1, A2, A3, eles podem ser pontos quaisquer. Nós utilizamos essas coordenadas aqui, ó, por serem coordenadas bem simples. Elas são muito usadas na resolução dos exercícios, certo? Então, nós vamos começar encontrando estes pontos. Então, vamos lá, vamos escrever o ponto, vamos colocar a equação aqui novamente, 3x mais 4y. Então, ó, no item A, vamos lá, nós vamos fazer x igual a 0 e y igual a 0, e nós vamos substituir na equação. É assim que a gente encontra pontos do plano. Como nós temos 3 incógnitas, nós vamos atribuir valor para 2 delas e encontrar a terceira, com os valores substituídos. Então, você vai ter 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 2z, menos 12, é igual a 0. Então, aqui, ó, você vai ter 2z é igual a 12, então z vai ser igual a 6, 12 sobre 2. Ó, então, encontramos z igual a 6, e com isso, você define o primeiro ponto A1, que vai ter coordenadas 0 para x, 0 para y e 6 para z. Então, nós temos aqui o ponto A1 que o exercício pediu. No item B, nós vamos fazer x igual a 1 e y igual a 0. E vamos substituir na equação. Então, você vai ter 3, olha aqui a equação, ó. 3 vezes 1, mais 4 vezes 0, mais 2z, menos 12, é igual a 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 12 mais 3, 9, né? Então, nós vamos ter, simplifica, vai ficar menos 9, vai ficar 2z menos 9 é igual a 0, 2z é igual a 9, então z é igual a 9 sobre 2. Então, encontramos o valor do z correspondente ao x igual a 1 e y igual a 0. Então, com isso, o ponto A2, nesse caso, é 1 para x, 0 para y e 9 sobre 2 para z. Ó, temos o próximo ponto do plano, certo? Se você quiser escrever pertence ao plano, pertence ao plano. Agora, no item C, você vai considerar o x igual a 0 e o y igual a 1, e vai substituir na equação. Então, olha para a equação, ó. Então, você vai ter 3 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes z, menos 12, é igual a 0. Então, agora, você vai ter 8, 2z menos 8 é igual a 0. Então, 2z é igual a 8, positivo. Então, z é igual a 8 sobre 4. 8 sobre 2, né? Z é igual a 4. E assim, o ponto A3
tem coordenadas 0 para x, 1 para y e 4 para z. Este é um ponto do plano. Muito bem, então agora no item D, nós queremos os vetores A1, A3 e A1, A2. Vamos começar com A1, A2. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, vetores definidos por 2 pontos, basta você fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então, você vai ter aqui, ó, vamos lá, A2 menos A1, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, e a última coordenada vai ser 9 sobre 2 menos 6. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, ó, 6 dividido por 2, desculpa, é 2, né, o mínimo, 2 dividido por 2 é 1 vezes 9, 9, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 6, 12. Então, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos ter menos 3 sobre 2. Então, aqui na terceira coordenada, menos 3 sobre 2, certo? A mesma coisa para o vetor A1, A3. Faça ponto final menos ponto inicial. Então, nós vamos ter A3 menos A1. Então, 0 menos 0, 1 menos 0 e 4 menos 6. Então, ó, estão aqui as coordenadas do vetor A1, A3. E, por último, no item D, você quer um sistema de equações paramétricas. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar os vetores que nós definimos e um dos pontos. Utilizando. Vamos escolher o A1, por exemplo? Utilizando o A1, que é 0, 0, 6, e os vetores. Esse A1 aqui, vamos reforçar o que pertence a π, e os vetores A1, A2, eles são paralelos, esse vetor é paralelo a π, e o vetor A1, A3 também é paralelo a π, certo? Então, utilizando esses elementos, nós temos, ó, nós vamos definir o plano π de que jeito? Ó, x é igual a x1, as coordenadas que nós temos aqui, olha só, as coordenadas do A1 correspondem aos x1, y1, z1. As coordenadas dos vetores correspondem a A1, B1, C1 e A2, B2, C2. Certo? Então, nós vamos utilizar esses elementos aqui, como nós já escrevemos a equação ali atrás, vamos já substituir. Ó, então, x vai ser, vamos dar uma olhadinha aqui novamente na equação. Olha só, nós já colocamos aqui a forma geral da equação, ó. Nós vamos substituir, então, em cada termo desse. Então, x1 é o ponto 0, é a coordenada 0, mais A1 é 1, vezes T1, mais A2 é 0, vezes T2. Y é igual a Y1, que é 0, mais B1, que é 0, vezes T1, mais A2, B2, que é 1, vezes T2. E Z, por último, né? Z é Z1, mais menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2T1, menos 2T2. Vamos retirar um pouco de zeros que tem aqui, porque é desnecessário, né? Então, com isso, você vai ter o sistema x é igual a T1, y é igual a T2 e z é igual a 6 menos 3 sobre 2T1 menos 2T2, certo? Esse aqui é um possível sistema, né, de equações paramétricas para esse plano π. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma observação. A respeito de como obter esse sistema de equações paramétricas a partir da cartesiana de uma outra forma.
Então, nós seguimos o passo a passo de acordo com as definições que nós estudamos, né? Agora, observe uma coisa. Aqui está a equação cartesiana. Vamos isolar a incógnita z nessa equação. Então, você vai ter o seguinte, ó, isolando o z. Você vai escrever 2z é igual, passa o 12 para o segundo membro, então vem positivo, passa o 3x, então vem negativo, passa o 4y, vem negativo também, certo? E agora divide tudo por 2. Então, você vai ter z é igual a 6 menos 3 sobre 2x menos 2y. Então, olha só, nós chegamos nessa equação. Essa equação, note que ela expressa z em função de x e y. A gente pode considerar aqui x e y sendo incógnitas, sendo parâmetros. Ou seja, quando a gente diz parâmetros, quer dizer que a incógnita assume todos os valores reais. Então, se a gente falar que x é igual a 1t1 e y é igual a 1t2, ou seja, todos os dois assumem qualquer valor real, com isso, z vai assumir o valor de acordo com as atribuições que você está fazendo para x e y, ou seja, o x tem que ser t1 e o y tem que ser t2. Então, essa aqui é uma maneira mais abreviada e imediata para você encontrar um sistema de equações paramétricas para um plano a partir da sua equação cartesiana.